Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu estou aqui para ler com vocês Atos 7 com meu pai. Eu sempre estou ali atrás, olhando e acompanhando, mas hoje eu estou aqui para acompanhar na câmera, ler um pouquinho também. A gente vai acompanhar de frente, né? É. Então, o Atos 6 foram 15 versículos só, foi bem pequenininho. E o 7 já entra bem em sequência, porque a Bíblia foi dividida em capítulos para facilitar a leitura e encontrar algumas passagens, mas é uma continuidade, né? É uma continuação, é uma sequência. E acabou o 6 falando que pagaram testemunhas falsas para acusar os apóstolos, né? E que eles estavam, na verdade, Estevão, né? A acusar Estevão, que eles estavam proferindo blasfêmia contra as leis, as regras, os costumes deles lá. E acabou assim dizendo: então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, no Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aí agora a gente começa o 7. E disse o sumo sacerdote: porventura isto assim, é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais. Na verdade, perguntaram a ele, né, se era verdade as acusações, né, que estavam falando sobre ele. Aí perguntou se era isso. Aí ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois seu pai faleceu. Depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim: que a tua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que eu estiver escravizado, disse Deus. Esses 400 anos aí foi no Egito, foi depois de José, naquela história. E eu julgarei as nações que eu estiver escravizados, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas, né, que são as 12 tribos de Israel, são os filhos de Jacó, inclusive José e os seus irmãos que venderam José como escravo. E os patriarcas, movidos de inveja, que eu acabei de falar, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e o livrou de todas as suas tribulações e lhe deu a graça e a sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e os nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, né? Ele chamou os pais e os antepassados. Posso ler esse? Pode. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi Manifesta. manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura de Abraão. Comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor. E foram depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó. Tomou
E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó, que Moisés foi lançado no rio, na cestinha lá, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, pelejando eles, foi por eles vistos e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E esta palavra e a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, lhe foi dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, né? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar, essa terra onde estás é santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, o qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que o conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, né? Para nos dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Fazei-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Está falando quando Moisés subiu lá para receber os 10 mandamentos, que ele demorou e o povo começou a fazer o bezerro de ouro lá. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecereis vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram como Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. 2 pontinhos. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo.
assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Né? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidor e homicida. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureceram-se seus corações e rangiram os dentes contra ele. Eles fizeram uma pergunta a Estevão, e Estevão deu uma aula de Bíblia, né? Contou a história todinha, começou lá de trás, de Abraão, passou por Isaac, por Jacó, pelos 12 filhos, José do Egito, tudo falando, apontando para chegar aqui, para chegar agora em Jesus, que os profetas, toda a história que se passava apontava para Jesus. Aí quando chegou, por último aqui, que ele falou, né? Por acaso vocês não perseguiram todos os profetas que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicida? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Então ele jogou tudo isso na cara deles, aí ouvindo isso se enfureceram seus corações e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à direita, em pé à à destra, né? À direita de Deus, à destra de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, a quem e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então, o povo endureceu o coração, pagaram gente para mentir sobre Estevão. Quando foram interrogar Estevão, Estevão deu fez essa narrativa toda da história da Bíblia sobre a vinda de Jesus, e no final falou: e vocês receberam o justo aqui e vocês mesmos o mataram. Então eles se iraram, apedrejaram Estevão, e quem era o chefe desse povo aí é o Saulo, que também é chamado Paulo, que mais na frente vai ter um encontro com Jesus e vai mudar. Saulo era um dos grandes líderes perseguidor dos apóstolos antes, né? Porque ele era muito zeloso e com a fé que ele tinha na lei, na escritura, mas também não entendeu sobre Jesus. E ele achava que tudo isso, toda essa pregação era blasfêmia. Que a religião deles, os judeus, até hoje estão esperando Jesus, né? Jesus já veio, já aconteceu tudo isso, mas tem milhões de pessoas ainda que ainda seguem essa lei, né? E Saulo era um desses aí, fervoroso, rigoroso, e matava em nome de Deus, achando que estava defendendo a palavra de Deus. Nossa, Estevão deu uma aula de Velho Testamento aqui para eles. Mesmo assim foi apedrejado e morreu, mas não negou a fé e ainda pediu a Deus perdão para os que estavam machucando ele. Mas ele foi recebido lá em cima, nos braços do Pai. Graças a Deus. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Tenha um excelente dia. Bom dia para vocês, pessoal. Deus abençoe e fiquem com Deus.